Não foi isso que eu te falei. Você interpreta do jeito que você quiser. Aquele cara... Esquece. Tu que entendeu errado. Aí, era só brincadeira. Deus quer que as nossas palavras sejam boas e edifiquem quem ouve. Nossa boca não deve ser um poço de desculpas, muito menos de mentiras. Aí, até quando você vai ficar dando desculpas? Fala sério. E dando sequência a esse tema, fala sério, tão importante, né? Quanto nós expressamos o nosso coração através da fala. O Junão trouxe um dado semana passada que a gente fala em média 16 mil palavras, mulheres mais, homens menos, alguns mais, alguns menos, mas é muitas palavras durante um dia. Então é muito importante esse tema. E continuando sobre ele, convido vocês a abrir a palavra lá em Tiago, ainda no capítulo 3, semana passada foi focado na primeira parte, hoje vamos ler a segunda parte, dando continuidade ao assunto. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha realmente, pelo poder do Espírito, transformar nossas vidas, venha nos dar sabedoria, para que a gente utilize essa ferramenta tão poderosa, tão importante que é a fala. Amém? Convido vocês a fecharem seus olhos, estar orando. Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai, reunidos como corpo e igreja, para Te adorar, para prestar culto a Ti, Senhor, entendendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai, e que neste momento, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, Pai, para que a gente possa, Senhor, ser transformados por Ti, sermos mais parecidos com Cristo, através do Seu poder, da Sua graça e misericórdia. Que a Sua palavra fale conosco, nos dê sabedoria, para que a gente utilize a nossa fala para glorificar o Teu nome, para abençoar pessoas, que a gente possa, Senhor, refrear a nossa língua quando precise, e abençoar, ministrar, Senhor, quando for necessário, Deus. Que a nossa vida seja uma vida de prática, em Teus caminhos, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tiago 3, vamos ler a partir do 7. Nosso foco é a partir do 9, mas já vamos ler a partir do 7. A gente falou um pouco sobre a primeira parte, mas vai ser bom para a gente dar sequência aqui no versículo. Então, no versículo 7 diz assim: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial, água doce, água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Continuando, quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura,
depois pacífica, moderada, tolerável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém? Lido esse texto de Tiago, apenas para a gente entender um pouquinho melhor o que se passava na época, com o que Tiago queria estar exortando, estar explicando à sua igreja, estar chamando a atenção. Muitos dos estudiosos entendem que foi o Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta. E fato bem importante também é que essa carta foi escrita por volta de 40, 45 anos depois de Cristo. O que isso quer dizer? Foi um pouco depois da morte de Jesus. Pelos escritos do Novo Testamento, cronologicamente, Tiago é bem provável que seja a primeira epístola, a primeira carta a ser escrita. E isso nos ajuda a entender que nessa época, então, a igreja se constituía de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Nesse momento ainda não houveram as viagens missionárias, onde os gentios estavam recebendo a palavra e se convertendo ao cristianismo também. Nesse momento, primeiramente, os judeus estavam se convertendo. Tanto que lá no primeiro capítulo, ele escreve nas 12 tribos da dispersação, saudações. Então, por que é importante a gente entender que essa carta foi escrita aos judeus inicialmente, e sendo uma epístola geral, né, classificada assim, não era especificamente para uma igreja, como outras cartas específicas foram escritas no Novo Testamento, mas é uma carta que destina a várias igrejas, tem muitas aplicações. O livro de Tiago é um livro muito rico, muito prático. A gente consegue ler muito rapidamente, são 2 páginas, mas de assuntos muito ricos e poderosos. Então, no versículo 9, entendendo um pouquinho desse contexto, a gente vai entrar mais a fundo dele para entender o que a palavra quer nos ensinar hoje. Ele fala ali, né? Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos homens. Então, a gente usa a nossa língua para bendizer ao Senhor. E no momento da adoração, onde estamos bendizendo ao Senhor, um breve exemplo foi o que nós tivemos aqui agora no início do culto. Como que a gente exalta a grandeza do Senhor? Como que a gente adora Ele, Maranga? A gente expressa o que nós reconhecemos, que Ele é o único Deus. A gente expressa e fala os atributos de Deus, a gente adora esses atributos, sendo que são santos. Então a gente expressa que Deus é bondoso, que Ele é bom, que Ele jamais nos deixará, porque Ele é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele é grandioso. Há muitas formas de reconhecer quem Deus é, de expressar essa adoração, de bendizer ao Senhor. E a gente faz com nossas atitudes, com a nossa reverência, com a nossa devoção, quando a gente separa um tempo para Ele, quando a gente oferta, quando a gente fala que Ele é dono dos nossos bens, nós apenas devolvemos uma parte do que Ele tem nos dado. Nós usamos esses bens para abençoar a igreja local, um irmão, outro irmão, quem precisa. Tudo isso faz parte da adoração, só que outra forma muito usada, muito comum da nossa prática diária é através da língua. O povo judeu, citado também lá em João 4, onde Jesus fala que os judeus adoram quem eles conhecem. O povo judeu conhecia muito bem o Senhor. Afinal, ele foi o povo escolhido
onde Deus se revelou e toda a história de redenção, né, teve essa trajetória através desse povo. Então eles passaram na prática por muitas coisas, experimentaram muito o Senhor, e na prática eles conheciam esse Deus, então eles adoravam quem eles conheciam. Eles sabiam que Deus era santo, que esse caráter santo de Deus é imutável também, e por isso Deus zela por sua glória. Deus zelando por sua glória, então tendo escolhido um povo, o que isso traz na prática? Ele espera, e o propósito desse povo é o que? Glorificar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Nós, ou primeiramente o povo de Deus, o povo de Israel, eles precisavam, e era da vontade do Senhor, que se manifestasse a glória de Deus através deles. E o que isso acabava acarretando, acontecendo? Deus agia em favor a esse povo. Vocês sabem, podem ver na história do povo judeu, do povo de Israel, do povo hebreu primeiramente. E durante essa trajetória histórica, Deus agia em favor do seu povo, abençoava o seu povo, agia de maneira milagrosa com o seu povo. Nessa trajetória rumo à terra prometida, Deus até destruía outros povos, haviam guerras. Então, para que se glorificasse o nome do único Deus, o Yahweh, Yahvé, o Senhor, o único Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Então esse povo vencia as batalhas, povos eram destruídos, aconteciam mortes. E vocês já conhecem a história e somos edificados cada vez que nós a lemos. Eles entendiam então que o povo que estava com Deus era um povo abençoado, e um povo que estava sem Deus, consequentemente, era um povo amaldiçoado. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então eles tinham essa ideia. Por quê? O povo de Israel muitas vezes recebia esse favor enquanto o outro povo era destruído. E também, quando se olhava para dentro do povo, apenas entre eles, através das leis, através dos profetas, Deus se comunicava ao seu povo, Deus transmitiu a sua lei, Deus transmitia a sua vontade, seus caminhos, e quando seus desígnios eram quebrados, o que acontecia? Condenação. Quem cometia pecado era condenado. Deus, por ser santo, Ele não tolera, não compactua com o pecado. Amém? Então Deus abomina o pecado, e eles tinham esse entendimento. Então, se eu obedecer a Deus, obedecer a lei, seus desígnios, então eu estou com Ele, seria abençoado. Se eu desobedecer, cara, eu posso ser morto, fulminado. Dependendo do pecado que a pessoa cometia, ele era terrivelmente fulminado na presença do Senhor. E o que isso acaba gerando no povo judeu? Cria, através dessa entendimento distorcido pelo pecado, um certo legalismo, um certo rigor humano, que a gente vive isso na prática. A gente vê na época de Jesus, Deus combatia muito essa questão do legalismo, da religiosidade falsa, da hipocrisia. E o povo tinha essa ideia, eles tinham essa consciência de que eu sou do Senhor, eu preciso viver de uma maneira santa. E na verdade essa é a forma como que Deus quer que a gente haja, de uma maneira santa, amém?
Deus estabeleceu sua lei para comunicar esse caráter santo, para mostrar que pela lei nenhum homem é justo por ele mesmo, por si só, porque se alguém quebrar uma só, Tiago também fala no capítulo 2, quem quebrar uma só lei, uma regrinha, já é totalmente condenado, já está fora de qualquer mérito. E isso nós sabemos que caminha para Cristo, amém? Que Ele é o único perfeito, que Ele é o único que cumpre a lei perfeitamente, o único totalmente santo que não cometeu nenhum pecado, e que pela morte dele, por sua obra, por sua ressurreição, nós pela fé podemos receber essa propiciação, e nos é concedida então a santidade. A gente falou muito sobre isso no primeiro tema, sobre identidade, onde nós somos santos em Deus, nele nós somos santos, através de Cristo Jesus. E com isso, então, o povo judeu, através desse entendimento um pouco distorcido pelo pecado, pela mente pecaminosa, eles criaram então esse costume, essa identidade, vamos dizer, esse modo de julgar, esse zelo um pouco distorcido do que é uma vida santa. E muitas vezes esses próprios rigorosos da lei se esqueceram de que eles mesmos, o povo judeu na história, precisou clamar pela misericórdia do Senhor, precisou buscar a graça de Deus, o favor de Deus não merecido. Muitas vezes até sem eles clamarem, sem eles se arrependerem, Deus foi em favor a esse povo, para que esse povo se voltasse aos caminhos do Senhor. Então o povo judeu, eles se esqueciam dessa parte. A gente viu na primeira semana, né, o Alberto colocou aqui o Homo sapiens, aquele que se esquece. Então essa parte, às vezes parece que eles esqueciam, porque estavam prontos a julgar, estavam prontos a condenar. Sempre que alguém errava, sempre que alguém cometia alguma infração, estavam ali prontos para falar mal, para condenar e falar, não, não é assim. Só que eles mesmos se esqueciam que eles são carentes, foram carentes e continuam sendo carentes da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Em Números 14, 19 diz assim, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Salmo 100, no versículo 5, diz assim, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Sua misericórdia dura de geração em geração. Amém? Então, essa característica do povo judeu, que acabou sendo mais conhecida pelos mestres, pelos zelosos da lei, pelos fariseus, muitas vezes a gente vê isso assim na prática hoje em dia, onde pessoas estão sempre querendo se achar perfeitas, santas, corretas, ou que foram alcançadas pela graça de Deus e hoje são novas criaturas, mas se o irmãozinho ali pecar, o que ele fez? Não, isso é inadmissível, isso é imperdoável. Aquele referência não poderia ter feito isso. Será que acontece isso no nosso meio? Ficou só lá com o povo judeu? Não, né? A gente tem influência também muito do nosso sociedade capitalista. A gente cresce num mundo de meritocracia, onde nós desde pequeno aprendemos que se a gente fizer bem, a gente vai receber.
Se a gente fizer mal, a gente vai ser punido, vai ser castigado. No nosso trabalho é assim, no colégio é assim. No Natal é assim. Se a gente pedir um presente, o que o Papai Noel vai ver? Se a gente for um bom menino durante o ano. A gente cresce desde criança já com esse entendimento. Preciso ser bom para receber, preciso ser merecedor. A gente vive num mundo de meritocracia, então isso também é muito enraizado no nosso coração. Onde a gente, se a pessoa fez algo bom, ok, fez algo bom, mas se ela fez algo ruim, inadmissível, deve ser punido. Então a mesma língua que cantava santo, poderoso, Deus bondoso, cheio de misericórdia, compassivo, aquele que tirou o povo das mãos do Egito, Deus é bom, seu amor dura para sempre, aquele que fez o povo atravessar o mar, o Senhor é bom, dura para sempre, aquele que guiou o povo no deserto, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Esse mesmo povo que adorava o Senhor pela sua graça, bondade e misericórdia, era um povo que quando o irmão caía, quando o outro pecava, ou quando tinha o inimigo que não conhecia o Senhor, Deus pesa a mão, mata, faz tua justiça, porque ele merece ser condenado. E é disso que esse texto vai falar aqui. Com ela bendizemos o Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens. Sobre essa maldição aqui, amaldiçoar os homens, queria abrir um parênteses aqui para a gente refletir, que é muito importante também. Afinal, o que é maldição? Quando nós proferimos palavras de maldição, que está aqui dizendo Tiago, onde somos tentados e expostos a isso, o que isso causa? Qual que é o poder dessa maldição? O que isso acontece? Primeiro a gente precisa entender que Deus é o único Deus, Ele é soberano, eterno, é o único, todo-poderoso. Existem sim anjos, demônios, mas tudo, exatamente e absolutamente tudo está sob a autoridade de Deus. Isso tem que ficar muito claro para todo o cristão. Satanás, ele é apenas uma criatura que a princípio era uma criatura boa, foi criada por Deus, era algo bom, mas ele se rebelou contra o Senhor, mas continua sendo uma criatura. Nós não cremos que o Satanás é um Deus, que existe Deus e existe o outro Deus, Satanás. Não, nós cremos que existe um único Deus, somos uma religião monoteísta. Só o nosso Deus é o único Deus e não há outro. Mas é fato também que existe um mundo espiritual onde anjos, demônios guerreiam, onde nós somos tentados, onde Satanás tenta nos derrubar. Pode acontecer batalhas no mundo espiritual entre anjos e demônios, envolvendo homens também, mas Deus, Ele jamais fica vulnerável a uma batalha. O nosso Deus é temido sobre o mal, pelo mal. Não há chance nenhuma para Satanás contra o nosso Senhor. Nós não somos maniqueístas que cremos que Deus é um Deus que está de um lado, Satanás do outro, ali num jogo de queda de braço, onde que uma hora um está ganhando, outra hora um está ganhando, e a gente vamos orar, vai lá, Deus, vai, ganha, está ganhando, não, agora o demônio, Satanás está ganhando, meu Deus, e agora o que está acontecendo? Não. Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Aquele que está em Cristo, não há mal nenhum que possa ser atingido. Salmo 91, no versículo 9 e no 10 vai falar isso.
Não há nada que esteja debaixo da soberania de Deus. Eu convido vocês a abrir Gálatas no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. No versículo 7, Gálatas 3, 7. Diz assim, ó. Essa leitura vai ser um pouco extensa, não vai ser só uma citação. Preciso que vocês prestem bem atenção que a fundamentação desse argumento está toda aqui. Paulo já diz bem claramente aqui, olha só, a partir do versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por sua fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amém? Pulem lá para o versículo 21, por favor. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estava sob custódia a lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, foi um guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que veio a fé, já não estamos sob o controle do tutor. Não estamos debaixo de nenhuma maldição, amém? Querido, você não está debaixo de nenhuma maldição. Se você hoje é parte do povo escolhido por Deus, através da fé, não apenas o povo judeu, mas agora a todos que pela fé recebem a Cristo, você não está debaixo de nenhuma maldição, amém? Não há o que temer. Deus é Deus, Ele é soberano. Às vezes acontecem circunstâncias e tem forças malignas, como eu falei, tem anjos, tem demônios, tem guerras espirituais, mas quem está com Deus, pela fé em Cristo, é nova criatura e está sem nenhum tipo de maldição, amém? Então, quando vocês escutam de alguém alguma palavra de maldição, isso tem efeito sobre a sua vida? Sim ou não? Não. Isso não tem efeito sobre a sua vida. Você não está debaixo de um poder que vai estar sempre te puxando para baixo, não. É claro que as palavras têm influência nas nossas vidas, a gente vai falar sobre isso. Mas não existe esse poder místico sobre nós, porque não estamos debaixo de nenhuma maldição. Pelo contrário, somos o povo mais abençoado da terra. Ah, mas eu estou passando por dificuldade, faz tempo que eu estou no perrengue. Cara, tu é o cara mais abençoado do mundo. Você tem Jesus. Você é filho de Deus. Você é abençoado com todas as bênçãos celestiais.
independente de quanto você vai desfrutar materialmente aqui nessa terra, tua eternidade vai ser de glória. Independente da situação financeira ou material que você vive aqui, hoje você vive em plenitude. Podemos ser felizes nele, completo nele, ainda hoje. Sobre a pandemia, coronavírus, não vai ficar tudo bem. Já está tudo bem. Estamos com ele, está tudo bem. É um momento diferente, delicado, temos que se cuidar, pessoas estão, infelizmente, passando, por dificuldades de saúde, algumas falecendo. Quem somos nós para julgar, condenar ou falar algo nesse sentido? Mas vai ficar tudo bem, já está tudo bem, na verdade. Já está tudo bem, somos abençoados. Então nenhuma palavra dita pela nossa língua ou pela língua dos outros vai ter fluência ou poder de nos amaldiçoar, amém? Só que, por outro lado, tudo que nós falamos tem influência na vida das outras pessoas. Aliás, é pela fala que comunicamos o que está em nós, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Ninguém consegue ler a nossa mente. A gente se expressa pelo coração. Então, quando a gente diz alguma coisa, quem está ouvindo vai pensar, cara, é isso mesmo que essa pessoa pensa sobre mim. É isso mesmo que a pessoa pensa sobre tal coisa. Isso é a identidade dela. É assim que a gente entende, infelizmente, porque a gente não consegue ver a intenção da outra pessoa. Quando as pessoas nos escutam, elas não veem a nossa intenção. Muitas vezes a gente erra, eu não queria falar aquilo, mas aquilo pode ter machucado a pessoa, porque ela não entendeu a nossa intenção, ela ouviu o que nós dissemos. E essa boca, então, pode sair palavras de maldição e causar feridas, mágoas nas outras pessoas, ao invés de comunicar destino, ao invés de ser palavras de bênção, se tornam palavras de desânimo, de morte, que ferem, que leva ao desespero muitas vezes, desencadeia a depressão. Palavras têm muita influência sobre nossas vidas. E sobre formas que nós expressamos essa maldição que sai dessa boca, esse maldizer, palavras que expressam totalmente o contrário do caráter de Deus. Quando nós desrespeitamos nossos pais. Êxodo 21, bem interessante. Êxodo 21, 12, diz assim, quem ferir um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Então, se alguém matar, ferir de morte, se causar morte a outro homem, quem feriu será morto, pena de morte para ele. No 15 diz assim, quem ferir a seu pai ou sua mãe, aqui não fala se eles morrerem, só apenas ferirem, certamente será morto. No 17 fala, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Olha só como Deus é zeloso, pelo seu caráter, pelas autoridades, pelas gerações, pelas pessoas que têm influências em nossa vida, e a paternidade é uma delas. E nós estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, amém? Você pode ser muito amigo do seu pai, e é legal que seja assim. Só que ele não é apenas seu amigo, ele é seu pai, acima de tudo. Quando a gente tem uma relação de amizade muito boa com o nosso pai, quem tem aí, sabe o que eu estou falando? Talvez a gente possa confundir em alguns momentos. Às vezes, a forma como nós comunicamos com o nosso amigo, às vezes como nós retrucamos o nosso amigo, vai reverberar na forma que a gente se expressa com nossos pais, com o nosso pai.
Então se ele fala alguma coisa, não é bem assim não, cara, nem concordo com isso, tal, não sei, cara, é seu pai, não é seu amigo. Para os nossos amigos, geralmente a gente já está acostumado, eles conhecem o nosso jeitão, às vezes a gente levanta o tom de voz, às vezes a gente é grosso, às vezes não concorda, discorda, mas pai não, ele é nosso pai. Nós devemos honrar nossos pais. E se nós ferimos os nossos pais, agora aqui então, na nova aliança, Jesus explica que não necessariamente precisa matar um homem para ser culpado de homicídio. Se você no seu coração desejou, você já é culpado. Então ao seu pai, se você não precisa pegar uma faca e ferir ele, mas se pelas suas palavras você ferir os seus pais, isso é um pecado gravíssimo contra Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Qual tem sido então o jeito que vocês têm falado com os seus pais? Qual é a nossa reação quando a gente recebe uma exortação de um pai? Não é bem assim não, cara. Não tem nada a ver com o que você está falando aí. Isso é ultrapassado. Você não está entendendo o meu momento. Qual tem sido as nossas reações quando nossos pais nos exortam, nos orientam, nos disciplinam? Como você tem lidado com o seu líder de GP, seu líder de ministério? O que você tem falado deles por trás, pela frente? Como vocês têm agido com eles? Então nossa boca não tem poder no sentido de um poder místico, miraculoso, de gerar uma maldição, um poder, uma força que vai estar regendo algo, mas ela tem impacto sobre a vida das pessoas. Por outro lado, se nós abençoamos e bendizemos alguém, a gente também não vai estar criando uma força milagrosa que vai fazer o que a gente está falando ali. Se alguém está com fome e te pedir comida, ele fala amém, Deus te abençoe. Cara, não vai passar a fome dele. Tiago fala ali no capítulo 2, no 15, fala assim, se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de algum mantimento cotidiano, algum de vocês lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos. Mas se não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a nossa fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, cara, não adianta de falar assim, Deus te abençoe, só por falar. Não adianta tu falar pro seu filho, cara, Deus te abençoe, tu tá lá na televisão assistindo Faustão. Deus te abençoe, meu filho, vai lá. Nós sim podemos e devemos falar palavras de bênção, devemos orar para que Deus abençoe, mas principalmente devemos ensinar nosso filho no caminho que ele deve andar, nós devemos dar bons conselhos às pessoas, nós devemos comunicar as boas novas do Senhor, nós devemos também ajudar com mantimentos, ajudar financeiramente, colocar isso na prática, não apenas de boca, amém? Outro dado interessante, acho que foi até falado no GP, mas quando a gente então abençoa, diz uma palavra, a gente profetiza? Está profetizando sobre ela? O que é profetizar? Então eu quero abençoar alguém, vou falar assim para minha esposa, amor, profetiza sobre a sua vida, que o jantar vai ficar uma delícia hoje. Sempre fica, ela tem um dom para culinária top. Profetiza aí, querido, que agora vai chegar a sua bênção. Profetiza aí, que não sei o que vai acontecer. Determina aí, rejeita aquilo. Lá em Lucas 1:67
diz assim, ó, então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Zacarias não era um profeta. Zacarias era um sacerdote, mas naquele momento, no nascimento de João Batista, ele profetizou ali. Primeiro, a gente entende que profecia tem relação com estar cheio do Espírito Santo. E que assim como ensina lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, todos devem buscar profetizar. Coríntios 14, 3 diz, mas quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento, a consolação dos homens. Aqui não está falando quem profetiza, profetiza para determinar uma situação que Deus nem falou. Não, pelo contrário. Sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos produzir palavras inspiradas por Ele, direcionadas por Ele, para ensinar, encorajar, exortar a caminho da salvação, a caminho da glória de Deus, para a glória de Deus e não glória de homens. Amém, queridos? Sobre abençoar, então, com a nossa língua, nós podemos encorajar, nós podemos pregar, nós podemos ensinar, nós podemos comunicar destino, como foi falado na primeira semana. Nós podemos falar palavras de bênção que vão abençoar as pessoas, vão guiá-las num caminho correto. Mas não só com palavras, nós devemos abençoar com atitudes, com a fé prática. Seguindo aqui no texto, então da mesma boca procede bênção e maldição. Quando que nós podemos amaldiçoar então, expressar essa maldição? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. No versículo 11 ele diz assim, ó, pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amarga? Né? Então ele vai retomar o tema que ele está falando na carta de Tiago, depois leia, se você puder, sobre uma sabedoria que leva uma vida prática, que tira do cristão a vida dupla, a vida de hipocrisia, a vida que é uma prática autêntica, coerente, conforme a vontade do Senhor. E ele segue ali nos 12, meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Aí ele entra ali no versículo 13, quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Essa sabedoria que Tiago está falando aqui, e fala tanto em sua carta, é que não adianta a gente saber a teoria, não adianta a gente saber o que é fé, saber o que é cristianismo, saber a história de Jesus, não adianta a gente saber teologia sistemática, não adianta a gente falar essas coisas de forma bonita, de forma legal, coerente, se isso não acarretar numa vida prática com Deus. A sabedoria terrena, porém, vai ser o contrário. No 13 ele fala, né, no final ali, mostre essa sabedoria então pelo bom procedimento, pela prática. Nós vamos mostrar a nossa verdadeira sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena, quando nós colocamos em prática, quando nós falamos e cumprimos, quando nós falamos do que nós temos vivido.
Essa é a sabedoria. E sobre sabedoria, existe uma sabedoria terrena também, que é disponível a todos. Todos podem buscar entendimento, inteligência, capacidade. Isso é legal, é bom, é proveitoso. E existe uma certa tipo de sabedoria que às vezes nos dá um preparo para a gente agir corretamente, a gente falar corretamente. Quando a gente tem principalmente tempo para pensar, tempo para programar um discurso, tempo para analisar a situação, a gente consegue agir de maneira sábia. Mas existem momentos que é repentino. Momentos que não vamos conseguir agir, mas vamos apenas reagir. E é nessas reações imediatas, rápidas, como um gatilho, que a gente expressa não o que a gente entende, mas aquilo que nós somos, aquilo que está em nosso caráter. São nessas horas que a gente fala, opa, falei sem pensar, não devia ter falado isso. São nessas horas que a gente solta um palavrão. São nessas horas que a gente diz o que não deve dizer. São nessas horas que a gente expressa o nosso caráter pecaminoso. Mas existe uma bênção que coloca em prática o caráter de Deus, o caráter cristão. E essa prática deve ser em mansidão de sabedoria. Porque a sabedoria terrena, aquilo que nós apenas adquirimos por conhecimento, a gente muitas vezes leva isso, e acontece muito, de usar isso com arrogância. Muitas vezes a gente entende e aprende na teoria uma coisa e a gente não está aberto a um aconselhamento do nosso pastor, a uma pregação que está sendo falado. A gente não aceita conselhos, não aceita palavras, porque a gente se fecha no nosso entendimento. Não, o que eu sei é isso que é o certo. De tudo diferente disso, para mim não importa, para mim não quer dizer. Muitas vezes nós usamos a nossa língua como instrumento de vencer debates. A sabedoria que vem do alto não está preocupada em vencer debate, não está preocupada em expressar tudo o que sabe, não está preocupado em exaltar a si mesmo, mas com mansidão. No 14 ele fala: se porém tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos gereis, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. A gente pode admirar pessoas, a gente deve admirar pessoas, e acontece, a gente admira muitas pessoas, e com isso a gente passa a caminhar com essas pessoas, a gente começa, se não caminha, a gente começa a seguir elas pela internet, a gente começa a acompanhar um pouco dessas pessoas, e essas pessoas se tornam referências, influências na nossa vida. Isso é muito comum. Desde que nascemos nós aprendemos a imitação, nós estamos sempre aprendendo, imitando. E o que essas pessoas que nos influenciam desejam, muitas vezes a gente vai desejar também. Eu sou muito envolvido desde muito novo com a parte de música, então eu já tive muitas referências, tenho muitas referências na parte da música. Se eu vejo que o cara está tocando com um B20, 24 polegadas, é um prato, é tipo uma liga de um prato de bateria, que dá aquele timbre, cara, eu quero aquele timbre ali que ele também quer, eu também quero. Se eu gosto de algum assunto específico, eu tenho pessoas referência nessa área e é normal desejar o que elas desejam, a aprimorar, a aprender, mas é uma linha muito tênue, é muito perigoso isso se transformar em inveja. Porque quando a gente admira, a gente deseja o bem, a gente tem essas pessoas como boas influências, mas quando a gente inveja, a gente não apenas quer o que elas querem, a gente quer o que elas têm. A gente não
aprende com elas, porque elas têm coisas boas a ensinar a gente, que é ser aquela pessoa. E isso é uma mentira, é um engano. Você nunca vai ser essa pessoa. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão de toda obra má. E é nesse âmbito aqui que nós, pela língua, levamos palavras de maldição, onde geramos contendas, geramos tretas, geramos brigas, geramos discussões, condenamos aquela pessoa, porque afinal, cara, Deus é santo, e eu tenho uma vida toda regrada, vivo num ativismo religioso, talvez hipócrita, cego, então eu sou merecedor da misericórdia de Deus. Mas quando meu irmão peca, não, ele não poderia ter feito isso. E não se contentando com esse julgamento, com essa soberba, onde a gente quer roubar o lugar de Deus, que Ele é o único juiz, a gente julga as outras pessoas, a gente vai o quê? Espalhar para o nosso irmãozinho, nosso amigo. Cara, tu viu aquilo ali, mano? Nossa. É pela inveja, é pela soberba que a gente faz essas coisas. Um parênteses muito importante também sobre o poder da nossa língua, que ela em si mesma não tem esse poder de criar uma verdade poderosa, um poder místico. Quando nós falamos algo sobre o nosso respeito, quando eu falo que, cara, eu sou bom, isso é uma soberba. Mas se um homem ele se acha uma mulher, ele acha que é uma mulher, e ele fala pela boca, não, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, ele pode falar várias vezes isso, quantas vezes ele quiser, ele não vai ser uma mulher. Eu posso falar muitas vezes, eu sou tal coisa, se eu não for, eu não vou ser aquela coisa. Porque o único que tem poder de criar uma realidade pela palavra é o nosso Senhor, que através do nada criou o universo, pela palavra. O único que pela palavra pode fazer, desfazer, pode governar. Ele é o único. E o que nós dizemos sobre as outras pessoas não vai ser verdade, não necessariamente é uma verdade. Quando estamos debaixo de inveja, de soberba, quando estamos debaixo dessas coisas más, se você escutar isso de alguém, não tome isso como verdade, nem sempre isso é verdade. A verdade é que todos nós, todos somos falhos, pecadores, carentes da graça de Deus. Ninguém de nós temos o poder de julgar. Ninguém de nós, ninguém aqui, ninguém é perfeito o bastante para dizer que, cara, eu sou bom e aquela pessoa não deveria ter feito isso e pronunciar mal sobre ela. Isso é espalhar contenda. E ele fala aqui que essa sabedoria, no 15, não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Já no 17, versículo 17, ele vai dizer assim: a sabedoria que vem do alto, porém é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago fala lá no começo do seu capítulo, desse livro, sobre também a parcialidade, onde que a gente trata pessoas mais favorecidas de um jeito, pessoas não tão favorecidas de outro jeito. E aqui vai falar sobre a misericórdia. Cara, nós precisamos que a fonte, que é o nosso coração, esteja cheia de misericórdia, de compaixão,
de longanimidade. Amém? Porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir refrear a nossa língua muitas vezes. Porque a língua vai expressar o que está no coração. Nossa língua vai expressar o que está no nosso coração. Mas em Cristo, em Deus, nós devemos buscar essa sabedoria que Tiago fala, que a gente vai poder viver uma vida prática, uma vida coerente, uma vida que vai testificar realmente a nossa fé. Não que seremos salvos pelas obras, mas essas obras vão testificar a verdadeira fé. Não seremos salvos pelo que nós falamos, não seremos absolvidos ou teremos favor simplesmente daquilo que nós falamos bem sobre a palavra, falamos bem sobre um determinado assunto, entendemos o que é pecado, entendemos o que não é pecado, entendemos o que não é maldição, mas só vai testificar que isso é uma sabedoria que não é apenas intelecto, se a gente colocar em prática. E a gente só vai expressar com a nossa língua palavras de bênção, palavras de misericórdia, palavras de respeito. A gente só vai conseguir ouvir os conselhos, a gente só vai repensar as coisas, respeitar as autoridades, não falar mal dos outros. A gente só vai conseguir isso com essa sabedoria que vem do alto. E quem é essa sabedoria que vem do alto? O próprio Jesus, o único perfeito, manso, pacífico, tolerável, misericordioso, que só deu bons frutos. Amém? Ele que com a mulher adúltera não fez igual ao povo, vão apedrejar porque ela é digna de morte. Não. Mas falou para eles: se alguém aqui não tiver nenhum pecado, pode tirar a pedra, pode condenar, pode falar mal. Se você não tiver nenhum pecado, pode falar mal do teu irmão aí, pode falar mal, pode julgar. Se ninguém aqui teve nenhum erro em sua vida, se todos aqui são merecedores por si mesmos da graça, do favor de Deus, então pode julgar o seu próximo, julgue. Aí você seria um Deus, porque o único capaz de fazer isso é o nosso Deus. Amém? O único. Ele que por sua grande glória, misericórdia, poderia sim condenar, mas na cruz, foi comentado isso na primeira semana, também sobre perdão falamos isso, e vamos repetir. Na cruz, quando estava sendo amaldiçoado pelos homens, quando estava sendo surrado, espancado, estavam falando mal dele, ele estava convicto de quem ele era, ele estava convicto de sua identidade, ele estava convicto do seu propósito, ele estava convicto da vontade de Deus. Nada abalou ele, nada tirou ele dos caminhos do Pai. E ele fez o que com o povo? Deus, perdoa, porque eles não sabem de nada, são tudo vasilha. Mata eles, Deus, porque eles não sabem de nada. Não, Deus sabia que eles realmente não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos de entendimento. E nós muitas vezes, quando somos atingidos, nós condenamos essas pessoas, falamos mal, nós espalhamos fofoca. Quando nós sabemos que um irmão pecou, a gente comenta, fofoca. Não, isso não é possível, isso não é inadmissível, não pode, olha só, não. Pela graça de Deus, pelo seu poder, pelo teu amor, que nós sejamos transformados, que nós venhamos a adquirir essa sabedoria que vem do alto, a colocarmos em prática com as nossas línguas, com nossa boca, com nossa fala, com nossas atitudes, com nossa vida, uma vida de amor, compaixão,
sabedoria, entendimento. Aí sim nós vamos poder ministrar às pessoas, que é o que vamos comentar semana que vem. Amém, queridos? Queria chamar a banda aqui. O próprio Tiago, no final desse livro, no capítulo 5, ele exorta também o povo. Ele fala, né, nesse contexto de não sermos julgadores. Ele fala que no começo de sua carta que quando você passar por provação, tem de bom ânimo, porque a provação vai te trazer crescimento, vai te trazer perseverança, vai te trazer maturidade. Tem de bom ânimo. A luta, a dificuldade, a provação não vem do inimigo, não vem de Satanás, ou a pessoa não está debaixo de maldição. Se você está passando por momentos de dificuldades, de lutas, de tristeza, não coloque a culpa em maldição, não murmure, não se ofenda contra Deus, mas peça a Ele que Ele te dê bom ânimo. Pela palavra dEle a gente aprende que mesmo que não entendamos agora, muitas vezes morreremos sem entender aqui nessa terra, porque Deus não precisa dar explicação, com certeza é para o nosso bem. Amém? E quando alguém estiver passando por momentos assim, não julgue, não fale que essa pessoa está em pecado. Não julgue ela por esse momento. Deus sabe como corrigir os seus filhos, como ensinar os seus filhos. Cabe a Ele apenas. Nós devemos dar palavra de consolo, conforto, de bênção, de paz, de tranquilidade, de encorajamento, de destino aos nossos irmãos, às outras pessoas, aos necessitados. Que viemos reconhecer então que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele nunca nos deixe, e a gente consiga viver em prática também o que Tiago fala ali nesse final, de que se você tiver pecado, confesse uns aos outros, confesse uns aos outros. Ninguém aqui precisa de se pagar de santo, de bom, de perfeito, que condena os outros porque a si mesmo é totalmente perfeito. Não, somos falhos, queridos, somos pecadores. Devemos sim viver uma vida de santificação, buscar sempre o alvo que é Cristo, viver em santidade. Mas se pecarmos, não é o fim. Se alguém pecou e veio te confessar, cara, não venha condenar essa pessoa, não se espante, cara, ele é pecador como você. Não é nem mais nem menos, é pecador como você, carente da graça de Deus. E Cristo nos cura, nos liberta de todo o mal, nos perdoa de todo o pecado. Amém? Vamos orar, queridos? Deus, oramos a Ti, sabendo que o Senhor é bom, que o Seu amor dura para sempre, que o Senhor é misericordioso, que é sim um Deus santo, e que revelou em Cristo a perfeição, que a única forma de nós conseguirmos chegarmos a Ti, Deus, pela fé, e a partir desse novo nascimento, dessa nova vida, podemos viver uma nova vida, de prática conforme a Tua palavra. Deus, ajude-nos, Pai, a não vivermos apenas de boca, Jesus, mas vivermos com integridade do nosso ser, quem o Senhor quer que sejamos. Ajude-nos, Deus, a controlar nossa língua, a refreá-la. Ajude-nos, Pai, a não pecarmos contra Ti pela nossa língua, não pecarmos contra nossos pais com a nossa língua, a não nos exaltarmos com os nossos amigos, irmãos, com nossa língua. Ajude-nos, Pai, a não espalharmos fofocas, contendas, condenação, Pai, com nossa palavra, com nossa boca, com nossa língua. Tem misericórdia, Pai, não nos deixe, Deus. Mas, Deus, dá-nos a sabedoria que vem do alto, Pai. Encha-nos de Cristo. Encha-nos de Cristo. Jesus, encha-nos de Ti.
Encha-nos do Teu Espírito Santo para que a gente possa profetizar, para que a gente possa abençoar, para que a gente possa comunicar destino às pessoas e para que nós mesmos não venhamos ser motivados por palavras erradas, por palavras malditas, mas que venhamos estar firmes em Ti, em quem nós somos em Ti, no propósito que o Senhor tem para nós, no chamado que o Senhor tem para nós, e não pelo que as pessoas falam ou não falam a nosso respeito. Em nome de Jesus, Pai, queremos ser sábios, não pelas nossas forças, mas com a sabedoria que vem do alto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.